O homem foi originalmente dotado de faculdades nobres e de uma mente bem equilibrada. Ele era perfeito no seu ser e estava em harmonia com Deus. Os seus pensamentos eram puros e as suas aspirações santas. Mas pela desobediência, as suas faculdades foram pervertidas e o egoísmo tomou o lugar do amor. A sua natureza tornou-se tão fraca pela transgressão que lhe era impossível, com a sua própria força, resistir ao poder do mal. Tornou-se cativo de Satanás e assim teria permanecido para sempre, se Deus não se tivesse especialmente interposto. Era propósito do tentador frustrar o plano divino da criação do homem e encher a terra de dor e desolação. E ele iria apontar para todo este mal como resultado da obra de Deus em criar o homem. No seu estado sem pecado, o homem mantinha uma feliz comunhão com aquele em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 3. Mas depois de pecar, ele já não podia encontrar alegria na santidade e pensou em esconder-se da presença de Deus. É esta a condição do coração não renovado. Não está em harmonia com Deus e não encontra alegria na comunhão com Ele. O pecador não podia ser feliz na presença de Deus. Ele retrair-se-ia da companhia de seres santos. Se lhe fosse permitido entrar no céu, não encontraria aí alegria alguma. O espírito de amor altruísta que aí reina, cada coração respondendo ao coração de infinito amor, não tocaria nenhuma corda da resposta na sua alma. Os seus pensamentos, interesses e motivos seriam estranhos aos que atuam ali nos habitantes sem pecado. Ele seria uma nota discordante na melodia do céu. O céu seria para ele um lugar de tortura e ele ansiaria esconder-se daquele que é a luz do céu e o centro da sua alegria. Não é um decreto arbitrário da parte de Deus que exclui os maus do céu. Eles são excluídos dele pela sua própria inaptidão para o companheirismo que aí existe. A glória de Deus seria para eles um fogo consumidor. Eles dariam as boas-vindas à destruição, para que assim se pudessem esconder da face daquele que morreu para os redimir. É impossível para nós, por nós mesmos, escapar da cova do pecado no qual estamos afundados. O nosso coração é mau e não o podemos mudar. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Está escrito no livro de Jó, capítulo 14, versículo 4. A mente carnal está em inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode estar. Romanos capítulo 8, versículo 7. A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm a sua própria esfera, mas são impotentes. Eles podem produzir um comportamento exterior correto, mas não podem mudar o coração. Não podem purificar as fontes da vida. É preciso haver um poder a operar do interior, uma nova vida de cima, antes de o homem poder ser mudado do pecado para a santidade. Esse poder é Cristo. Unicamente a sua graça pode despertar as faculdades mortas da pessoa e atraí-la para Deus, para a santidade. O Salvador disse: a não ser que o homem nasça de cima, a não ser que receba um coração novo, novos desejos, propósitos e motivos, conducentes a uma vida nova, ele não pode ver o reino de Deus. A ideia de que é apenas necessário desenvolver o bem que existe no homem por natureza é um engano fatal. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhes parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. De Cristo está escrito: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. O único nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Não é suficiente perceber a amorosa amabilidade de Deus, contemplar a benevolência, a ternura paternal do seu caráter. Não é suficiente discernir a sabedoria e a justiça da sua lei, ver que está fundada sob o princípio eterno do amor. O apóstolo Paulo viu tudo isso quando exclamou: consinto com a lei que é boa. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Mas ele acrescentou, na amargura e no desespero da sua alma angustiada: eu sou carnal, vendido sob o pecado. Ele ansiava pela pureza e justiça, que por si mesmo não conseguia alcançar, e clamou: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Está escrito em Romanos capítulo 7, versículo 24.
É este o clamor que de corações sobrecarregados em todas as terras e em todas as épocas tem subido ao céu. Para todos há apenas uma resposta. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São João capítulo 1, versículo 29. O Espírito de Deus tem procurado ilustrar esta verdade de muitas maneiras e torná-la clara às almas que anseiam libertar-se da carga de culpa. Quando, após o seu pecado, ao enganar Esaú, Jacó fugiu da casa do pai, ele sentiu-se carregado com um sentimento de culpa. Estava sozinho, proscrito, separado de tudo quanto lhe tinha tornado querida a vida. O pensamento que acima de todos os outros lhe aflorava à mente era o receio de que o seu pecado o tivesse separado de Deus, que tivesse sido abandonado pelo céu. Com tristeza deitou-se para descansar na terra nua. À sua volta, unicamente os montes solitários e acima os céus brilhantes com estrelas. Enquanto dormia, uma luz estranha irrompeu na sua visão, e eis que da planície onde estava deitado, uma ampla escada parecia conduzir para cima até aos próprios portões do céu, e sobre ela havia anjos de Deus que subiam e desciam. Entretanto, da glória acima, a voz divina foi ouvida numa mensagem de conforto e esperança. Assim foi dado a conhecer aquilo que satisfaria a necessidade e o anseio do seu coração: um Salvador. Com alegria e gratidão, viu revelado o caminho pelo qual ele, pecador, podia ser restaurado à comunhão com Deus. A escada mística do seu sonho representava Jesus, o único meio de comunicação entre Deus e o homem. Esta é a mesma figura à qual se referiu Cristo na sua conversa com Natanael, quando disse: verás o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. São João capítulo 1, versículo 51. Na apostasia, o homem alienou-se de Deus. A terra foi separada do céu. Através do fosso que fica no meio não podia haver qualquer comunicação. Mas mediante Cristo, a terra é de novo ligada com o céu. Com os seus próprios méritos, Cristo transpôs o fosso que o pecado criara, de maneira que os anjos ministradores podem manter comunhão com o homem. Cristo une o homem caído na sua fraqueza e incapacidade com a fonte do poder infinito. Mas são vãos os sonhos de progresso dos homens, todos os esforços para o erguimento da humanidade, se eles negligenciarem a única fonte de esperança e ajuda para a raça caída. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem de Deus. Não há verdadeira excelência de caráter fora dele. E o único caminho para Deus é Cristo. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São João capítulo 14, versículo 6. O coração de Deus anseia pelos seus filhos terrestres com um amor mais forte do que a morte. Ao dar o seu Filho, Ele derramou sobre nós todo o céu numa única dádiva. A vida, a morte e a intercessão do Salvador, o ministério dos anjos, a defesa do Espírito, o Pai a trabalhar acima e por intermédio de todos, o interesse incessante dos seres celestiais, tudo se empenha a favor da redenção do homem. Contemplemos o surpreendente sacrifício que foi feito por nós. Tentemos apreciar o trabalho e a energia que o céu está a despender para reclamar os perdidos e trazê-los de volta para a casa do Pai. Maiores motivos ou agências mais poderosas nunca poderiam ter sido postos em operação. As extraordinárias recompensas pelo procedimento correto, as alegrias do céu, do convívio com os anjos, da comunhão e do amor de Deus e do seu Filho, a elevação e a extensão de todas as nossas faculdades por todas as eras da eternidade, não serão poderosos incentivos e encorajamentos para nos incitar a prestarmos um amorável serviço de todo o coração ao nosso Criador e Redentor? E por outro lado, os juízos de Deus pronunciados contra o pecado, a retribuição inevitável, a degradação do nosso caráter e a destruição final são-nos apresentados na Palavra de Deus para nos advertir contra o prestarmos serviço a Satanás. Não deveríamos contemplar a misericórdia de Deus? O que mais podia Ele ter feito? Coloquemo-nos a nós mesmos numa relação correta para com aquele que nos amou com um amor surpreendente. Apropriemo-nos dos meios providos para nós, a fim de sermos transformados à sua semelhança e sermos recebidos ao companheirismo com os anjos ministradores, à harmonia e comunhão com o Pai e com o Filho. Foi Jesus, foi Jesus.